As informações, se liga nessa. O presidente do Flamengo, BAP, receberá o título de cidadão honorário de Brasília na Câmara do Distrito Federal. A iniciativa é do deputado pastor Daniel de Castro, do PP. Segundo o pedido, a concessão reconhece a carreira empresarial de impacto nacional do presidente do Flamengo, além das contribuições econômicas e sociais que o clube, sob sua liderança, proporciona ao Distrito Federal, especialmente pela associação com o Banco de Brasília e a realização de jogos no estádio Mané Garrincha. Informação do meu parceiro Renan Moura, da Rádio Globo. Pois é, o BAP sendo homenageado lá em Brasília. E por falar em BAP, ele deu uma entrevista para a Flamengo TV. A gente sabe que todas as vezes que o BAP resolve dar entrevista, independentemente seja para o canal oficial do clube ou para qualquer outro veículo aí do jornalismo, ele sempre dá ótimas declarações. E não foi diferente dessa vez, tá? Olha essa declaração. Todo mundo quer ser o Flamengo, mas a pergunta que não quer calar é: vocês querem pagar o preço que nós pagamos em 2012? O Flamengo se reestruturou, o Flamengo fez o dever de casa. Não há sucesso sem dor. Eu concordo plenamente com o BAP. O Flamengo tomou um remédio extremamente amargo e ninguém quer tomar esse remedinho. Ninguém. É só ver aí o que o Santos faz, o que o Corinthians faz. Eu estou falando de clubes que ainda são clubes associativos. Lá no Corinthians já estão debatendo aí a possibilidade do time se tornar SAF. No Santos a gente sabe que há essa possibilidade há muito tempo. Fluminense também está aí, perto de se tornar SAF. Ninguém quer tomar um remedinho. E vou dar um exemplo, tá? Que pouca gente lembra. Quando o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil em 2013, no início da reestruturação, o presidente na ocasião, Eduardo Bandeira de Mello, que inclusive o BAP fazia parte da gestão, o Rodolfo Landim também fazia, na ocasião a diretoria foi muito criticada porque o time que foi campeão da Copa do Brasil em 2013 era melhor que o time do ano seguinte, em 2014. Mas por quê? Porque o Flamengo continuou tomando remedinho amargo. Não foi por conta do título que saiu dos trilhos do planejamento financeiro. E aí, a história está sendo construída. Estamos em 2025, mais de 10 anos que o Flamengo não deve um salário sequer do elenco, fora as outras virtudes que o clube adotou durante esse período aí. Inclusive o Flamengo hoje é um exemplo a ser seguido. Mas fica a pergunta que o BAP fez: quem quer fazer o que o Flamengo fez? Quem quer se reestruturar como o Flamengo definiu se reestruturar? E vou além, agora está muito mais difícil, porque tem clubes que se tornaram SAF, a cobrança é muito maior. Então o BAP está certo, doa a quem doer. Inclusive o Flamengo emitiu um comunicado oficial aí falando sobre o fair play, muita gente falando: agora vocês querem falar de fair play. Não, tem uma matéria de 2013 do Eduardo Bandeira de Mello se reunindo com a CBF para falar de fair play. Então o Flamengo se preocupa com esse assunto há muito tempo, não é de agora não, tá bom? E outra, galera, e por falar em pessoas querendo ganhar like em cima do Flamengo, a situação do Bruno Henrique é a mesma coisa. O que tem de gente querendo ganhar engajamento em cima dessa situação, dizendo que o cara tem que ser preso, que o cara tem que ser punido em mais de um ano, porque com os outros jogadores teve gente que foi banido do futebol. Gente, são casos totalmente diferentes. A minha opinião, tá? Eu sou, entre aspas, um leigo da parte jurídica. Eu acho que o Bruno Henrique tem que ser punido, até mesmo para dar exemplo, porque ele deu sim informação, isso está comprovado. Ele deu sim informação privilegiada para pessoas se beneficiarem, e se beneficiaram ou não, isso aí quem tem que ver é a justiça. Ele deu informação, poxa, Vini, mas ele não pode nem falar com o irmão dele que ele vai tomar um cartão amarelo e tal, que ele vai forçar esse cartão. Não pode. Ele não pode falar para ninguém, nem para a esposa, para filho, para ninguém. Porque antigamente antigamente não tinha casa de aposta, gente. Hoje a casa de aposta faz parte do futebol. Inclusive o Flamengo é uma casa de aposta que fez o maior investimento da América do Sul em um clube, no caso o Flamengo. Hoje, boca fechada, não pode falar para ninguém. Agora, dizer que estão demorando para julgar
o efeito suspensivo do Bruno Henrique, porque ele é jogador do Flamengo, é um absurdo, gente. O Alan do Palmeiras ficou um tempão jogando sob efeito suspensivo. O Vitor Roque, o julgamento dele foi marcado hoje para acontecer na segunda-feira. E ele vem jogando, ó, fazendo gol. Aí a Leila Pereira criticou a situação do Bruno Henrique, dizendo que o Bruno Henrique vem jogando, marcando gol, decidindo jogos para o Flamengo sob efeito suspensivo. Eu concordo, não tem que demorar 2 meses de efeito suspensivo. Acho um absurdo. Mas isso não é um caso específico do Bruno Henrique nem do Flamengo. Isso acontece com todos os jogadores. Aí só porque o Bruno Henrique estão querendo ganhar engajamento. E lembrando, quando o Bruno Henrique estava vivendo uma péssima fase, não ajudando em nada, ninguém falava disso. Aí ele voltou a fazer gol, voltou a decidir jogo para o Flamengo. Agora todo mundo fala disso? Ah, calma aí, gente. Na boa, aqui, eu sou sincero. Não estou sendo clubista, não é porque eu torço para o Flamengo, não é porque o meu canal fala de notícias do Flamengo. Acho que o Bruno Henrique tem que ser punido. Agora, enquanto jogos, isso aí é com a justiça. Acho que o exemplo tem que ser dado. Agora, qual o tamanho do julgamento, o número de jogos, isso, repito, é com a justiça. Agora, dizer que o julgamento do efeito suspensivo está demorando porque ele é jogador do Flamengo ou porque tem o Flamengo envolvido, gente, isso é um absurdo. É um absurdo. E na boa, na segunda-feira o que aconteceu foi ridículo até mesmo com o jogador. O jogador foi ao STJD, ficou horas esperando. Vocês acham que o jogador também queria ficar remoendo esse assunto até quinta-feira? Claro que não. Se a gente não aguenta mais e fica ansioso para definir logo essa situação, se põe no lugar do atleta. É óbvio que isso não ajudou em nada ao atleta, gente. Pelo contrário, não mudou nada. Segunda para quinta. Mudou o quê? O próximo jogo do Flamengo é sábado. Não mudou nada. Mas, enfim, aí está a minha opinião. Muita gente querendo aparecer em cima desse assunto, ganhar like e engajamento. Ó, galera, Flamengo decidiu fretar voos para ter 5 dos 7 convocados no Fla-Flu do dia 19, que é o primeiro jogo depois da data FIFA. O clube montou uma logística para ter os 5 atletas que irão atuar na América do Norte: Varela, Vinha, Arrascaeta, Carrascal e Plata. A utilização deles no clássico Fla-Flu vai depender, obviamente, da avaliação do departamento médico. Danilo e Alexandre, que vão estar na Europa, não ficarão à disposição para o Fla-Flu por conta da logística, que é extremamente complicada. Inclusive o Danilo, se ele jogar com a camisa da seleção brasileira, dificilmente terá condições de jogar no Fla-Flu, porque a gente sabe, e o próprio Alexandre também, né? São 2 jogadores que o Flamengo faz um gerenciamento de carga aí durante essa temporada. Para finalizar nosso vídeo, galera, Flamengo não perde para o Sport há 8 anos. Inclusive o artilheiro do Flamengo contra o Sport durante esse período é justamente o Bruno Henrique. A última derrota do Flamengo para o Sport foi em 2017, lá na Ilha do Retiro. E o Bruno Henrique, que vai ser julgado nessa quinta pelo STJD, marcou 4 gols nos 5 jogos que fez contra o time pernambucano. Rapaz, imagina, Bruno Henrique absolvido e mete o gol da vitória em cima do Sport. Aí, esse povinho lacrador vai à loucura. Dito isso, galera, valeu, até o próximo vídeo. Fui! O Flamengo pode dar mais um baile no mercado. A Lazio topa vender Tati Castellano e o Mengão já aparece como favorito na disputa. Abel Ferreira quer o argentino no Palmeiras, mas o Fla deve levar vantagem pelo poder financeiro e o projeto para o elenco de 2026. Tati, ex-Girona e New York City, não virou titular na Itália e está avaliado em 25 milhões de euros. O Fla monitora e pode avançar nos próximos dias. E aí, mais uma vez, a gente quer saber a sua opinião. Você gostaria de ver Tati Castellano vestindo o manto sagrado? Fala aí qual a sua opinião. Até mais!